Presidente Lula anuncia a criação de mais um ministério. Governadores vão a Brasília tentar negociar mudanças na reforma da Previdência. De cada 3 brasileiros, um precisa de atividade extra para completar o orçamento do mês. Fila do INSS tem mais de 7 milhões de pessoas à espera de resposta a pedidos de benefícios. 123 Milhas pede recuperação judicial e prazo de pelo menos 6 meses sem pagar dívidas. Polícia da Bahia diz que chacina de 9 pessoas foi provocada por ciúmes. Abastecimento de água pelo sistema Guandu no Rio de Janeiro será normalizado apenas em 3 dias. E em São Francisco, nos Estados Unidos, táxis robôs dirigem de forma autônoma 7 dias por semana. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. 19 governadores foram hoje a Brasília em busca de alterações da reforma tributária que o governo pretende aprovar até o fim do ano. Alguns reclamam que, do jeito que está, vai acontecer um aumento de impostos. Tramitando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária deve ser votada pelo plenário da Casa no início de outubro. No entanto, o impasse sobre a criação do Conselho Federativo, que será responsável por gerir e distribuir os recursos do Imposto de Bens e Serviços, o IBS, pode atrasar a votação do texto. Alguns governadores têm reclamado de que estados que têm as maiores populações teriam articulado uma pegadinha para ficarem com poder de veto em qualquer decisão do Conselho, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A pegadinha seria o trecho aprovado na Câmara dos Deputados, que estabelece que, para serem válidas as definições do colegiado, precisam ter maioria absoluta dos votos dos representantes dos municípios e estados, que, somado, correspondem a pelo menos 60% da população brasileira. E, nesse caso, somente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro têm quase 40% da população e, com 41%, já há força suficiente para barrar as decisões. A alteração também é defendida por governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E uma coisa que muito me preocupa é a questão do IPM, do Índice de Participação dos Municípios. É um ponto muito sensível, porque, como foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele traz muitos benefícios para as cidades mais populosas, para as cidades maiores e traz um prejuízo enorme para as cidades menores do Brasil, que são majoritárias no nosso país. Ciente do impasse, o senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária no Senado, tem conversado com governadores. Ele defende a existência do Conselho Federativo, por considerar uma espécie de espinha dorsal do modelo de unificação, mas sinalizou mudanças nos critérios de deliberação do Conselho. Uma das ideias seria criar travas para impedir que grupos regionais se unam para impor desejos locais. Braga também tem conversado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje, governadores participaram de uma sessão no plenário do Senado para discutir a PEC. Responsável por convocar a sessão, Rodrigo Pacheco destacou a importância do Conselho e do sentimento de coletividade. Para o presidente do Senado, o interesse local não pode se sobrepor ao do Brasil. Mas, para isso, é absolutamente necessário que cada um dos atores envolvidos nesse processo esteja munido de um sentimento de coletividade, que enxergue todo o Brasil e não apenas um interesse local. O governador de Mato Grosso cobrou aperfeiçoamento da reforma. Segundo Mauro Mendes, o texto atual representa um aumento da carga tributária no país. Alguém está fazendo conta errada, ou alguém não está fazendo conta. Então é muito importante nós aprofundarmos desse debate para que no futuro nós não tenhamos surpresas e possa colocar mais carga tributária nos ombros dos brasileiros. O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está consciente e respira sem ajuda de aparelho. Segundo o boletim médico divulgado agora à tarde pelo Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, Faustão continua na UTI e está conversando normalmente. Ele foi submetido no último domingo a um transplante de coração.
Pelo menos 30% da área do Pantanal foi queimada por incêndios de alta intensidade em 2020, o que representa mais de 44 mil quilômetros quadrados de área perdida. De acordo com dados de uma pesquisa publicada na revista científica Fire, os incêndios de grandes dimensões atingiram a região por conta de uma seca extrema sem precedentes. A tendência é que nos próximos anos a região sofra novamente com períodos de seca. O Pantanal é considerado a maior área úmida tropical do mundo e geralmente a região sofre com a seca de julho a outubro. Em 2019, alguns estudos conseguiram observar mudanças nos padrões de chuva no bioma. As consequências vieram em 2020, ano em que a precipitação na porção brasileira foi a menor desde a década de 1980 e ficou 26% abaixo da média de 1982 a 2020. Uma das principais consequências da seca foi a diminuição de 34% da área alagada da região. Além disso, do total de áreas queimadas, 35% foram atingidas pela primeira vez. Durante as queimadas, mais de 16 milhões de animais de pequeno porte foram mortos e outros 944 mil de maior porte também morreram. Uma das espécies mais afetadas foram as onças pintadas, considerado o maior felino das Américas. Os incêndios atingiram o correspondente a 80% da área de vida desses animais e muitos deles acabaram morrendo. Outra consequência foi o aumento de casos de problemas respiratórios na população dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com mais internações. Segundo dados do INPE, de janeiro até o dia 23 de agosto deste ano, foram registrados 381 focos de fogo na região do Pantanal. No mesmo período, em 2020, haviam sido encontrados mais de 8 mil focos, o maior número desde 1998 para o bioma. De acordo com especialistas, os dados adquiridos através do estudo também mostraram a necessidade de desenvolver abordagens para melhorar as informações sobre os impactos do fogo em regiões criticamente sensíveis a mudanças climáticas. As necessidades dessas informações foram ainda maiores em meio aos alertas de um forte fenômeno neste ano, que pode levar a parte do norte do Pantanal e seu entorno na bacia do Alto do Paraguai a ficar mais seca e fácil de pegar fogo. A poluição atmosférica é mais perigosa para os humanos do que o tabaco ou o álcool e a ameaça é pior no sul da Ásia, o epicentro global, apesar das melhorias registradas na China. Os dados são de um estudo divulgado hoje pelo Instituto de Política Energética da Universidade de Chicago. A poluição atmosférica por partículas finas continua sendo a maior ameaça externa à saúde pública. Esse tipo de poluição é proveniente das emissões de veículos e indústrias ou de incêndios florestais e está associada a doenças pulmonares, cardíacas, derrames e câncer. Se houvesse redução mundial de forma permanente desses poluentes, a expectativa média de vida de uma pessoa aumentaria de 2 a 3 anos. Já o fumo reduz em média a expectativa de vida em 2 anos. De acordo com as médias anuais de partículas finas, Bangladesh, Índia, Nepal e Paquistão são os 4 países mais poluídos. A tempestade tropical Idália ganhou força nesta terça-feira e virou furacão antes de chegar à costa do Golfo da Flórida. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, a expectativa é de que esse furacão se intensifique e se torne extremamente perigoso antes de tocar o solo na quarta-feira. Ontem, a tempestade avançava com ventos máximos de 110 km por hora, provocou a retirada de milhares de moradores das províncias do oeste de Cuba. De acordo com o boletim, foi declarado estado de emergência em 46 condados, além de anunciada a retirada de moradores no oeste do estado. Idália, sem dúvida, vai afetar o estado da Flórida de muitas maneiras diferentes.
E por isso o Centro Nacional pede para que os cidadãos prestem atenção às diretrizes de suas autoridades locais. O presidente americano Joe Biden aprovou uma declaração de emergência ao estado, o que garante ajuda federal para enfrentar a passagem do furacão. Uma casa desabou 15 minutos depois de uma vistoria do Corpo de Bombeiros em Lavras, Minas Gerais. Segundo os militares, eles foram acionados ontem para fazer uma vistoria no imóvel. Ao chegar, o solicitante informou que não havia ninguém morando e que era de sua falecida mãe. Os bombeiros então começaram a inspeção. Logo de cara perceberam que uma coluna que estava sustentando o telhado estava rompida. A parede de frente da casa tinha uma grande trinca e estava estufada. O imóvel poderia cair a qualquer momento. Os militares então isolaram o local e começaram o monitoramento. Cerca de 15 minutos depois, a casa literalmente caiu. Ninguém ficou ferido e o coelho que circulava no local foi resgatado. É esperado que a Defesa Civil vá até o lugar para realizar uma avaliação e tomar as devidas providências. E veja a seguir, presidente Lula anuncia a criação de mais um ministério. E ainda, a 123 Milhas pede recuperação judicial e prazo de pelo menos 6 meses sem pagar dívidas. O presidente Lula anunciou hoje a criação de mais um ministério. Uma nova manobra para acomodar o Centrão disse que o país passará a contar com uma pasta para tratar exclusivamente das micro e pequenas empresas. Com isso, o presidente vai bater o seu recorde. O país terá 38 ministérios. Lula defendeu a criação do ministério, dizendo que ele vai ficar responsável por tratar de políticas públicas voltadas para aquelas pessoas que desejam abrir o próprio negócio. Ele defendeu quem trabalha com a carteira assinada, mas disse que no Brasil tem cada vez mais pessoas interessadas em empreender. Para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Esse é o papel do Estado, criar as condições para as pessoas poderem participar. Um ministério similar foi criado durante a gestão de Dilma Rousseff e com o mesmo objetivo, atender os interesses parlamentares para se formar uma base no Congresso Nacional. Dessa vez, Lula vai fazer uma reforma ministerial justamente para atender os interesses dos partidos que fazem parte do chamado Centrão, como no caso União Brasil, PP e também o Republicanos. Republicanos, inclusive, vai ser o maior contemplado, já que vai ficar, por exemplo, ali com o controle geral da Caixa Econômica Federal, tanto a presidência como também a vice-presidência da instituição. Ontem, o presidente da República se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Social, que é o Wellington Dias, que está bastante preocupado por conta dessa dança das cadeiras. Ele tentou tranquilizar ali Dias, que tem um papel importante, à frente, então, das políticas públicas e sociais junto ao Ministério, e disse o seguinte, que pode ter mudança, mas que ele vai ficar ali à frente do Ministério, porque a tendência é justamente que haja um desmembramento, ou seja, uma desidratação do Ministério para acomodar também o nome do Centrão. Por hora, é isso que está sendo discutido e é importante ressaltar que a expectativa era de que o anúncio, ou seja, que esses novos ministérios ou novos ministros fossem anunciados amanhã. Mas, segundo fontes do Palácio do Planalto, pode ser que haja um adiamento desse anúncio e fique para a próxima semana. Esse desenho está sendo feito entre o presidente da República e o ministro de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha. A 123 Milhas entrou com pedido de recuperação judicial nesta terça-feira, depois que o Ministério Público de Minas Gerais protocolou uma ação civil pública contra a empresa. No pedido, o órgão solicitou o bloqueio de 20 milhões de reais, com o objetivo de garantir uma indenização aos consumidores que entrarem na justiça depois de terem pacotes de viagens canceladas. De acordo com os advogados da 123 Milhas, o pedido foi feito em razão de diversos fatores internos e externos que causaram um aumento considerável de seus passivos nos últimos anos. A empresa também comunicou que usará a recuperação judicial para cumprir obrigações de forma organizada. No pedido, informou que os resultados financeiros esperados com a venda dos pacotes, chamados de promo, acabaram não sendo atingidos, porque a empresa esperava que os clientes também adquirissem outros produtos atrelados à viagem, coisa que não aconteceu.
Por esse motivo, disse que ficou impossibilitada de emitir as passagens aéreas, pacotes de viagem e os seguros adquiridos pelos clientes no programa Promo 123. Além disso, a empresa atribuiu o agravamento de sua crise ao inesperado aumento e persistência dos altos preços das passagens no período pós-pandemia. No processo, também foi citado a possibilidade de uma redução do preço das passagens aéreas antes de lançar seu programa promocional, devido à expectativa de grande aumento na oferta de voos pelas companhias aéreas após o longo período de restrições devido à pandemia de Covid. Além do próprio CNPJ da 123 Milhas, também entram no processo de recuperação as empresas Hot Milhas, que é o suporte para a emissão de passagens por milhas, e a Novum. O processo de recuperação judicial serve para evitar que uma empresa em dificuldade financeira feche as portas. Desse modo, a companhia consegue um prazo para continuar funcionando, ao mesmo tempo em que negocia indenizações com seus clientes sob o olhar da Justiça. Agora, a 123 Milhas aguarda a decisão da Justiça sobre aceitar ou não o pedido. Caso for aceito, terá 60 dias para apresentar o plano de recuperação e as cobranças de dívida contra ela são suspensas por 180 dias. O Ministério Público de Minas Gerais, além de pedir o bloqueio de 20 milhões de reais da empresa para garantir o direito aos consumidores lesados, solicitou que a empresa pague uma indenização de danos morais coletivos em valor igual ou superior a 10 milhões de reais. Na petição, pede que a 123 Milhas seja impedida de realizar promoções flexíveis com datas abertas e que a empresa assuma débitos mensais nas contas de cartão de crédito parcelados pelos consumidores, sob pena de multa de R$10 mil para cada dia de descumprimento. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a nova queda no número de vagas de emprego nos Estados Unidos, o que significa um aumento na percepção de que o Banco Central do país possa pausar o processo de alta de juros. Também esteve no radar a expectativa por uma série de indicadores econômicos no Brasil e nos Estados Unidos, além das definições do governo federal sobre o orçamento de 2024, o que fez o dólar cair 0,45%, fechando em R$ 4,85. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,04% aos 118.403 pontos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o orçamento para o ano que vem já está fechado e prometeu zerar as contas públicas em 2024. Depois de uma reunião com o presidente Lula, o ministro afirmou que o projeto de lei orçamentária anual ficou pronto há mais de 15 dias. Ele prometeu, sem dar maiores detalhes, que o governo não vai gastar nada a mais do que arrecada. A proposta deverá ser enviada ao Congresso até a próxima quinta-feira. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome definiu novas regras para o cadastro de beneficiários do programa Bolsa Família. A portaria passa a valer a partir de 1º de setembro. As alterações anunciadas pelo Ministério do Desenvolvimento dizem respeito a famílias compostas por apenas um membro. A partir de agora, os municípios terão um limite de 16% dos chamados núcleos familiares unipessoais dentro da folha de pagamento do programa. De acordo com a pasta, o patamar foi estabelecido com base em dados estatísticos da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, PNAD Contínua 2022 do IBGE. Esse limite se refere a novos cadastros e visa corrigir possíveis erros do período entre outubro de 2021 e dezembro de 2022. Enquanto a localidade mantiver uma proporção de 16% ou mais de beneficiários individuais no Bolsa Família, fica proibida a adição de novos cadastros desse formato na planilha de repasses. Até o mês de julho, foram suspensos os pagamentos de mais de 930 mil indivíduos que alegavam viver sozinhos. O número de benefícios unipessoais era de aproximadamente 6 milhões em janeiro de 2022 e caiu para cerca de 5 milhões no mês passado. Desde o início de 2023, o governo vem reformulando o Bolsa Família para evitar irregularidades cadastrais no programa.
A Câmara dos Deputados aprovou hoje o regime de urgência para o projeto que estende a desoneração da folha de pagamento até 2027. Com isso, o mérito do projeto vai à votação diretamente no plenário nas próximas sessões, sem a necessidade de ser discutido em comissões. O PL, já aprovado em junho pelo Senado, diminui impostos de 17 setores da economia, além de reduzir a alíquota da contribuição previdenciária das prefeituras de cidades com pouco mais de 142 mil habitantes. O governo até tentou desarticular a medida no Senado e adiar sua apreciação em busca de caminhos para cumprir metas de primário propostas pelo marco fiscal. Mas a medida avançou e a urgência foi aprovada com 390 votos favoráveis e 15 contrários. Em vigor desde 2011, a medida perderia a validade no fim do ano. A intenção da matéria é aliviar parcialmente a carga tributária imposta sobre a folha de pagamento de setores como tecnologia da informação, construção civil, comunicação social, transporte público, têxteis, couro, calçados e call center, que empregam quase 9 milhões de trabalhadores. Com a desoneração da folha de pagamento, o dono da empresa pode optar entre pagar a previdência com equivalente a 20% da folha salarial ou um percentual do faturamento. Os líderes partidários ainda debatem um consenso sobre a emenda proposta pelo líder do União Brasil, Elmar Nascimento, da Bahia, que amplia a desoneração a todos os municípios brasileiros. A proposta dele é que seja feito um escalonamento de acordo com a quantidade de habitantes, o que de fato não muda a posição do governo em relação ao tema. Elmar se baseou em um projeto antigo do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, de 2021, que pedia um escalonamento baseado no PIB per capita dos municípios e deu sequência ao pedir uma desoneração escalonada que impactaria menos os cofres públicos, passando de 20 para 19 bilhões de reais em 2024. O governo entende que a emenda traz alguma evolução ao texto, mas ainda defende que o tema seja debatido com maior aprofundamento na segunda fase da reforma tributária, que tratará o debate sobre mudanças no imposto de renda e na folha. Ainda está no radar a possibilidade da questão ser judicializada. E a seguir, de cada 3 brasileiros, 1 precisa de atividade extra para completar o orçamento do mês. E veja também, Polícia da Bahia diz que chacina de 9 pessoas foi provocada por ciúmes. De cada 3 brasileiros, 1 precisa de renda extra para pagar as contas. Os dados são de um estudo do Instituto Cidades Sustentáveis. Um mês inteiro de trabalho em contrato CLT, numa rotina árdua que, na maioria dos casos, consome quase o dia todo do trabalhador. Isso deveria ser o suficiente para arcar ao menos com os custos básicos da sobrevivência. Mas quando o pagamento cai, a conta não fecha. Sempre vai empurrando, né? Empurra com a barriga para um mês, para outro mês, né? Sempre uma dívida. Quando a gente põe na caneta não dá, né? Não, somando tem vários descontos também, né? Que a gente sabe que toda empresa desconta um monte de coisa e quando vai ver, não, o salário não dá. Essa é a realidade de 31% da população do país. São cerca de 52 milhões de brasileiros que contam com os chamados bicos, além do trabalho formal, para complementar a renda e manter as contas em dia. A necessidade de renda extra foi analisada na Pesquisa Nacional sobre Desigualdades, desenvolvida pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. Ao todo, 2.000 pessoas foram ouvidas em 127 municípios do país. O levantamento revela queda no número de brasileiros que recorrem ao bico em relação ao verificado no ano passado, quando 45% dos entrevistados contavam com trabalho extra para sobreviver. Apesar da redução, a doutora em Educação Financeira Ana Rosa Vilches diz que o montante atual ainda é grande. Esses 31%, tá? Com certeza, né, é voltado à falta de educação financeira, que o brasileiro
Tem por quê? Porque foi lhe dado crédito e não lhe foi ensinado como cuidar desse crédito. Muitas vezes eu entendo, meu cérebro, minha mente registrou que eu fui contratado por um valor X. Só que na minha conta não cai exatamente esse valor X. Só que eu continuo vivendo no padrão que eu entendi que eu iria receber o meu salário. Chega próximo ao final do mês, eu não consigo, eu tenho que ver de onde eu vou tirar esse valor. Então, assim, eu vou atrás de uma renda extra. A renda extra do Tarcísio vem dos vídeos que posta na internet. Ele é servidor público, mas diz que só o salário fixo não paga suas contas. Não dá, falta o leite do menino, falta muita coisa em casa, então a gente tem que correr atrás para complementar. A especialista diz que o bico pode ser o caminho para evitar o endividamento, mas não deve ser usado para manter a casa. Porque hoje ele tem, amanhã ele não tem. E às vezes ele põe dentro, né, do bojo. Então antes eu ganhava 2, agora eu fiz por exemplo, eu pintei uma parede e ganhei R$500. Então, meu padrão agora é de R$2.500. Não, eu continuo com o padrão de 2. Ele vai firmar os gastos dele, tá? E o padrão de vida dele em cima do salário efetivo que entra. Este outro, ele vai levar para realizar os sonhos, para fazer algo que ele queira, para ele fazer com que ele prospere em sua vida. E quando o assunto é renda extra, é preciso ter muito cuidado com as ofertas que surgem nas redes. Na internet, anúncios prometem ganhos extraordinários com pouco trabalho. O especialista em segurança, Roberto Alves, alerta para possíveis golpes. 70% da população brasileira ganha menos de 2 salários mínimos. 70%. Qualquer oferta de renda fácil, rápida, superior a essa média, é com certeza querer cair no golpe. Não existe essa possibilidade. Existem sites de pesquisa que oferecem, até você pode ganhar R$700 por mês, atendendo as pesquisas, fazendo um cadastro. Agora, cheque a informação sempre. Toda vez que você vê um anúncio, cheque, vai no Reclame Aqui ou nesses sites de verificação e veja quais são os comentários em cima daquela oferta. Algo fácil, rentável, sem esforço, não existe. Dos 3 envolvidos na chacina que matou 6 adultos e 3 crianças na Bahia, 2 foram baleados durante um confronto com a polícia e morreram na madrugada desta terça-feira. O terceiro suspeito foi preso em flagrante por homicídio qualificado. Os suspeitos estavam escondidos em uma região de mata. 2 resistiram à prisão, recebendo os policiais a tiros, que revidaram. 9 dos corpos foram encontrados na segunda-feira em 2 casas na cidade de Mata de São João, na Bahia. Após isto, foram realizadas diligências em campo, a fim da captura dos autores, culminando com a autuação em flagrante de um dos autores e, infelizmente, o óbito de 2 deles por terem violentamente resistido à ação policial. A motivação foi passionalidade, combinada com disputas internas pelo controle do tráfico de uma mesma organização criminosa. Mas é bom frisar que a principal motivação do crime foi passionalidade. Estamos trabalhando com o crime passional. 5 vítimas foram carbonizadas, 2 estavam parcialmente carbonizadas e 2 estavam sem queimaduras, mas foram baleadas. Um adolescente de 12 anos sobreviveu, apesar de ter metade do corpo queimado. Ele foi hospitalizado, consciente e ouvido pela polícia. 2 mulheres moradoras da casa vizinha foram mortas a tiros. As circunstâncias foram identificadas na localidade conhecida como Portal do Lunda, zona rural da cidade. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia ordenou o reforço policial na área afetada. O PREA é ex-namorado, era, né, porque faleceu, ex-namorado da atual namorada do executor. Não sei se me fui clara. Então, o PREA era ex-namorado da atual namorada do executor. Correto? Uma outra das vítimas que se encontrava na casa vinha a ser exatamente a mãe desta moça, atual namorada do executor. Participaram da ação policiais civis do Departamento de Polícia Metropolitana, do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais.
Até o momento, nem o governador do estado nem o secretário de Segurança Pública se pronunciaram sobre o caso. A Bahia registrou o maior número de mortes violentas no primeiro trimestre de 2023, de acordo com o monitor da violência, incluindo feminicídios, homicídios dolosos, latrocínios, que é o roubo seguido de morte, ou lesões corporais seguidos de morte. A partir do final de setembro, uma nova companhia aérea vai operar no Brasil com voos low cost, que promete vender passagens quase pela metade do preço médio das empresas tradicionais. Fundada em setembro do ano passado e atuante em 15 países, a Arajet deve operar voos de São Paulo a Santo Domingo, na República Dominicana, 3 vezes por semana. De acordo com a companhia, o objetivo é operar em 22 destinos de 15 países diferentes, com 138 conexões até o fim do ano. Ao desembarcar em Santo Domingo, os passageiros poderão pegar um ônibus rumo a Punta Cana, também na República Dominicana. E de lá, poderão seguir viagem para outros países. Os voos devem partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, às segundas, quartas e sextas-feiras, e custar, em média, $475, que é cerca de R$ 2.300, ida e volta. Como já acontece em outras companhias low cost, há custos extras que os clientes terão de pagar. A bagagem de mão, por exemplo, será entre $50 e $80, entre R$200 e R$400. Já para despachar mais 100 ou quase R$500. Os lanches também serão vendidos por comissários de bordo a preços acessíveis. Atualmente, 6 companhias aéreas low cost operam em aeroportos brasileiros, oferecendo principalmente voos internacionais. No caso da Arajet, as aeronaves utilizadas serão do modelo Boeing 737 MAX 8, que tem 189 assentos. Uma pesquisa feita com mais de 6.000 profissionais da aviação em 31 países europeus revelou que 75% dos pilotos admitiram ter experimentado curtos períodos de sonolência, Jaqueto, durante o voo. Eu acho preocupante, mas dentro da aviação civil pode ser normal isso. Enquanto 25% dos pilotos, Beatriz, mencionaram ter enfrentado até 5 ou mais desses incidentes. De acordo com a pesquisa, a grande maioria, ou 73% dos pesquisados, relatou dificuldade em obter repouso adequado entre os voos consecutivos. Conduzida pela Europe Cockpit Association, a Associação Europeia de Pilotos, a pesquisa aponta para a existência de deficiências estruturais nas companhias aéreas e na supervisão realizada pelas autoridades públicas, no que diz respeito à gestão dos riscos associados à fadiga desses profissionais. Ambas as organizações estão demandando uma supervisão mais rigorosa por parte das autoridades, especialmente no Reino Unido, Irlanda, Malta e Espanha, onde as companhias aéreas apresentaram os resultados menos favoráveis na pesquisa. Por outro lado, Suíça, Holanda e Áustria foram classificadas com um melhor desempenho no estudo. Ao expor os dados, a Europe Cockpit Association enfatizou que a pesquisa indagou sobre a condição dos pilotos nas 4 semanas anteriores às entrevistas, abrangendo o intervalo de junho a julho. A associação também alertou que o cenário de exaustão entre esses profissionais provavelmente agravou-se durante o pico da temporada de férias, quando o volume de voos alcança o seu ponto mais alto. Apesar de não haver nenhum registro de interferência nos voos no Brasil causado por aparelhos celulares dentro da aeronave, ainda é necessário ativar o modo avião durante os voos. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, ao habilitar esse recurso no aparelho, todos os outros são desativados, como dados móveis, Wi-Fi, Bluetooth, NFC e GPS, e impede que haja interferências nas aeronaves. Os celulares mais recentes têm conexões que usam ondas eletromagnéticas para a troca de informações, e essas tecnologias podem afetar os equipamentos de alguns aviões. A principal fonte de interferência eletromagnética no avião é a transmissão
transmissão intencional e quando o telefone está no modo avião, o risco é eliminado. Ou seja, a comunicação do piloto com radares e navegação não é prejudicada. Antigamente, o modo avião era muito preciso e os fabricantes não tinham total confiança de que as funções de comunicação de fato estavam totalmente isoladas. Mas nos últimos anos, isso mudou. Hoje se confia em deixar o telefone neste modo, em que não se pode comunicar, mas é possível utilizar para outras funções, como vídeos, música, jogos, etc. Uma vantagem do modo avião ligado é que o seu celular não ficará buscando pelas antenas das operadoras durante o voo, o que ajuda a economizar a bateria. Segundo a ANAC, no caso de transporte comercial de passageiros, todas as aeronaves são certificadas, inclusive quanto à interferência de sinais eletromagnéticos. O órgão explica que durante a certificação, os aviões são submetidos a extensos testes para determinar se eles atingem um nível aceitado quanto à interferência desses sinais em diferentes fases do voo. Esse nível mínimo tem evoluído ao longo do tempo e é definido por fóruns internacionais. Especialistas do setor explicam que o risco de interferência existe e que varia de acordo com a aeronave. Em Boeings 7879 Dreamliner, por exemplo, um dos aviões comerciais mais avançados da atualidade, a interferência é nula. As aeronaves de modelo A320 também não são afetadas quando testadas com interferências nas transmissões intencionais nas frequências de Wi-Fi, Bluetooth, NFC e GPS. E ainda segundo a Anatel, até o presente momento, não há registro de interferência nos voos no Brasil causado por aparelhos celulares dentro da aeronave. E a seguir, fila do INSS tem mais de 7 milhões de pessoas à espera de resposta a pedidos de benefícios. E ainda em São Francisco, nos Estados Unidos, táxis robôs dirigem de forma autônoma 7 dias por semana. Mais de 7 milhões de pessoas no Brasil estão na fila do INSS à espera de aposentadoria, pensão ou outro tipo de benefício. Da entrada do pedido no INSS até a liberação, o tempo de espera é de 70 dias em média em todo o país, mas a fila varia de acordo com cada estado. Em Sergipe, a fila é de 153 dias. No Rio de Janeiro, 74. Aqui em São Paulo, 44. E no Distrito Federal, 38 dias. O menor tempo de espera em todo o Brasil. A fila do INSS tem hoje mais de 7 milhões de processos. Dados de fevereiro da Dataprev mostram que a maior parte deles inclui atualizações de cadastro, revisões, recursos judiciais e apuração de irregularidades. Segundo o Ministério da Previdência Social, a fila é causada pela demanda significativamente maior do que a atual capacidade de análise do órgão. De acordo com a pasta, em 10 anos, o número de servidores passou de 39 mil para 19 mil. E os peritos médicos federais, que eram 7 mil há uma década, hoje são menos de 3 mil. Segundo a Federação de Sindicatos dos Trabalhadores da Previdência, só nos últimos 5 anos, cerca de 13 mil servidores se aposentaram. Mas, de acordo com o INSS, 1.000 novos servidores aprovados no último concurso já foram convocados. E, segundo o órgão, há tratativas com o governo federal para a realização de novos concursos. Como solução imediata, o governo criou o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. E os servidores que aderiram ao programa recebem um valor extra para analisar processos, além de sua capacidade operacional regular. Além disso, desde o ano passado, o INSS aumentou em 36% a análise de pedidos com uso de inteligência artificial.
O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, prestou depoimento hoje na CPMI do 8 de janeiro. Em sua apresentação, ele negou qualquer participação nos ataques, mas decidiu não responder às perguntas dos parlamentares. Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o coronel Fábio Augusto Vieira disse que ficou consternado com os ataques feitos a Brasília no início do ano e garantiu que não concordava com as depredações aos prédios dos três poderes. Somos uma polícia de Estado e não de governo, e por isso deveríamos atuar para garantir o resultado proclamado nas urnas, a ordem e, sobretudo, a democracia, com uma transição pacífica até a posse presidencial. Por ter sido adotado por Brasília ainda jovem, por estar zelando diuturnamente há mais de 30 anos pela minha cidade, fiquei consternado ao ver vândalos, verdadeiros terroristas, depredando prédios públicos, patrimônios históricos e atacando as instituições do nosso país, que sempre protegi com muita dedicação. Jamais compactuei, assenti, participei ou permiti que atacassem nosso Estado democrático de direito. Apesar de defender sua integridade depois do pronunciamento inicial, ele resolveu ficar em silêncio. O ex-comandante da PM disse que, como não teve acesso à íntegra das investigações, optou por não responder às questões dos parlamentares. Esse direito foi garantido a ele pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, do União Brasil, recuou e revisou algumas determinações presentes em um documento que impunha limites à atuação de jornalistas que cobrem as sessões do colegiado. Maia revogou um artigo que proibia os profissionais de imprensa de divulgarem documentos confidenciais tratados pela comissão. O parlamentar justificou sua decisão dizendo que o controle da circulação dos documentos precisa ser feito pelos integrantes da CPMI e não pelos jornalistas. Porém, Maia não voltou atrás da decisão de proibir que profissionais da imprensa capturem imagens de conteúdo privado de terceiros sem autorização. O deputado disse que é inadmissível que os profissionais da imprensa avancem sobre a privacidade de um parlamentar pelo fato de terem um diploma profissional. A regra mantida por Maia tem o objetivo de impedir o trabalho da imprensa, que a partir de imagens conseguem expor conversas que parlamentares não querem tornar públicas. Na maioria das vezes, realizada por aplicativos de troca de mensagens. A decisão de Arthur Maia acontece 4 dias após ele próprio decidir expulsar do plenário da CPMI um fotojornalista que registrou conversas do senador Jorge Seife, do PL. Maia ainda determinou a proibição da entrada do profissional no local em que são realizadas sessões da comissão. De acordo com o parlamentar, o sigilo de dados pessoais não deve ser violado e faz parte de uma das expressões do direito de personalidade, somente podendo ser quebrada mediante ordem judicial devidamente fundamentada. Além disso, o presidente da CPMI criou um credenciamento sob sua supervisão para os profissionais que não estiverem devidamente credenciados nos sistemas da Câmara e do Senado. Em resposta às atitudes de Maia, a Associação Brasileira de Imprensa disse que impedir o acesso do fotojornalista ao plenário é ilegal, inconstitucional e autoritário. O Abrigo Amigo, projeto que tem como objetivo aumentar a segurança das mulheres em pontos de ônibus em São Paulo, começou a funcionar nesta terça-feira. Neste primeiro momento, a tecnologia está disponível em 10 locais movimentados da capital paulista. Alguns pontos de ônibus da capital paulista já receberam o painel interativo. O dispositivo é conectado à internet e equipado com câmera noturna, microfone, sensor de presença e botão virtual. Ao acionar o sistema através de um simples toque no local indicado, o painel inicia uma videochamada com uma atendente, que oferece companhia e ajuda em caso de necessidade. Essas chamadas são direcionadas para uma central de atendimento, que funciona das 8 da noite até às 5 horas da manhã. Ao reportar a situação para a atendente, ela pode acionar serviços de segurança pública e saúde.
Os pontos de ônibus que receberam a novidade se concentram no centro da capital paulista e foram escolhidos através das regiões classificadas como mais sensíveis para o público feminino. Eles estão localizados na Avenida Doutor Arnaldo, Avenida Ipiranga, próximo à Praça da República, Avenida Ipiranga, no entroncamento com a Rua da Consolação, Avenida Auro Soares, ao lado da Estação Palmeiras Barra Funda, Avenida Angélica, na esquina com Alameda Barros, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na esquina com a Rua Henrique Martins, Avenida República do Líbano, na esquina com a Rua Iambu, Avenida Horácio Laffer, na esquina com a Rua Lopes Neto, Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, no cruzamento com a Avenida Dona Elisa Mendes, Avenida Jabaquara, próximo ao metrô São Judas. A proposta envolve a participação dos governos municipal, estadual e federal, além de empresas privadas idealizadoras do projeto, que possuem a meta de inaugurar 100 painéis iguais a esses em até 90 dias. 70 deles em São Paulo, 20 em Campinas, interior de São Paulo, e outros 10 no Rio de Janeiro. O presidente Lula indicou hoje a advogada Daniela Teixeira, de 51 anos, para ocupar uma das 3 vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça. Ela será representante da Ordem dos Advogados do Brasil no STJ. Daniela era a única mulher em uma lista de 3 nomes apresentada pela OAB. Ela agora vai passar por uma sabatina no Senado, que ainda não tem data. Se for aprovada, poderá ficar no tribunal até 2046. O número de cursos e instituições EAD aumentaram ao longo dos anos no Brasil. Isso inclui graduação, pós-graduação, ensino técnico, capacitações e até mesmo nível básico. Os motivos para esse crescimento são inúmeros, como acessibilidade, tendo em vista as distâncias até o local, e flexibilidade, permitindo que os alunos adaptem seus horários de estudo de acordo com suas necessidades. Entre 2011 e 2021, o número de estudantes na modalidade de educação à distância aumentou 474%, de acordo com o levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e do Ministério da Educação. Com tamanha responsabilidade associada ao papel desempenhado na educação dos brasileiros, prezar pela excelência e pela constante inovação no aprendizado são elementos fundamentais para as instituições. Um dos principais pontos para essa transformação é a junção de educação e tecnologia, e isso pode ser visto desde os ambientes físicos, devidamente equipados, até os espaços digitais, como laboratórios virtuais, bibliotecas, portal do aluno e o app. Para assegurar que graduandos não tenham interferências na jornada acadêmica, as universidades patrocinam a navegação no app. Assim, os usuários do aplicativo conseguem acessar todos os conteúdos das disciplinas, atividades, avaliações, aulas, masterclass e serviços administrativos e financeiros, sem que o pacote de dados seja consumido. Além disso, as instituições oferecem diversos tipos de bolsas de estudo. Entre as opções estão o uso da nota do Exame Nacional de Ensino Médio. O valor obtido na avaliação é revertido em desconto. E o ingresso por meio do programa Universidade para Todos, o ProUni. Também é possível aderir a diferentes promoções realizadas pelas universidades durante o ano. Na cidade norte-americana de São Francisco, já é possível pegar táxis sem motorista. Inicialmente, os carros atendiam aos pedidos com a supervisão de um motorista que acompanhava todo o percurso e podia assumir o volante caso fosse necessário. Mas agora de forma totalmente autônoma. Podem trafegar pelas vias 24 horas por dia, de domingo a domingo. A advogada Catherine Allen testa os táxis autônomos da Waymo voluntariamente desde 2021. No início, sempre encontrava a bordo um funcionário da Alphabet, controladora do Google, para assumir o volante se necessário. Mais uma noite, há alguns meses, o carro chegou vazio.
Sempre me senti mais segura nesses carros do que com motoristas humanos, o que tem sido um pouco estranho porque acho que a sensação de falta de segurança vem de simplesmente não ter esse humano lá, de não ter comunicação direta. Mas o carro dirige dentro do limite de velocidade o tempo todo e é muito cauteloso, às vezes até demais. Geralmente também dá espaço para os ciclistas que vi. Os táxis robôs dividem opiniões. Os ambientalistas acreditam que perpetuam o reinado do carro individual. As associações de pessoas com deficiência não os encontram adaptados às suas necessidades. E os sindicatos temem a perda de empregos. Mas outros os consideram positivos. Outra frota de veículos autônomos é operada pela Cruise, propriedade da General Motors. Recentemente, ambos receberam permissão de um regulador da Califórnia para operar o dia inteiro, todos os dias, em toda a cidade, exceto rodovias. O veículo chamado Percussion chegou rapidamente. Mas em vez de pegar a rota que chegaria ao supermercado em menos de 5 minutos, ele fez um longo desvio sem explicação. A gente vai para a escola da minha filha. Então, a partir do momento em que vi os táxis autônomos pela primeira vez nas ruas, meu pensamento foi: isso vai ser ótimo para levar minha filha e seus amigos para a escola. Não teremos que ter uma grande agenda de carona entre todos os pais. Acho que tudo será automatizado para nós algum dia, mas ainda não estamos lá. Até o momento, a maioria das ocorrências registradas aconteceu com veículos parados na via, bloqueando o trânsito. No entanto, as autoridades pediram que a Cruise reduzisse pela metade a frota em São Francisco para 50 carros ativos durante o dia e 150 à noite, enquanto são investigadas 2 colisões ocorridas na semana passada, incluindo uma com um caminhão de bombeiros. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.